Olá para todo mundo, eu sou a Aline e esse aqui é o meu canal, o Aline os Livros. Hoje eu tô de volta depois de um pouquinho de distanciamento, porque eu tô trabalhando bastante num curso em que vocês votaram lá no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, é @alinelivros. Então vocês optaram pelo curso Lenin e as Origens do Bolchevismo. Então eu tô trabalhando bastante na produção desse curso. Mas hoje eu voltei aqui com outro tema, não muito longe do Lenin. Na verdade, alguns anos antes dele aparecer na história da Rússia. Hoje eu vou contar para vocês o enredo e algumas consequências morais dos temas discutidos aqui nessa novela do Tolstói. Sim, em russo, o O só tem som de O na sílaba tônica. Então, é Tolstói. Se você quer que eu fale mais sobre pronúncias de nomes de escritores russos, comenta aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Bem, o tema de hoje é a Sonata a Kreutzer, que é uma sonata talvez não muito conhecida do Beethoven, mas esse é o título que o Tolstói dá a essa novela. Essa novela foi concebida e publicada em 1889. Na época, o Tolstói já estava casado há mais de 25 anos. Aos 61 anos de idade, ele vai abordar esse tema tão complexo até os dias de hoje e super importante na vida do Tolstói, no Anna Karenina, no Felicidade Conjugal, em várias outras novelas mais curtas e mais longas. Esse tema do casamento vai ocupar as preocupações do Tolstói escritor e talvez do próprio Tolstói marido. O tema, então, é uma grande combinação dos conceitos de casamento, amor, relações entre homens e mulheres. Então, boa parte dessa novela vai mostrar um certo pessimismo. Eu acho que, na verdade, é muito mais do que pessimismo. Pessimismo, talvez, quando você olha pela janela num dia meio indeciso e você pensa que vai chover. Mas aqui o Tolstói vai às raias do desespero, falando sobre o grande engodo que é o casamento. Mas tudo começa, antes dessa grande argumentação, tudo começa numa confluência do destino. Se encontram num vagão de trem algumas personagens bem interessantes e bem representativas do cenário cultural e político russo. Essas figuras são um homem bem mais velho, ele veste roupas simples e ao mesmo tempo bem típicas do russo, uma camisa bem característica, ele é bem discreto, bem acabrunhado e ele não parece querer bater muito papo com os outros viajantes que dividem com ele aquele vagão. A gente vai encontrar também um comerciante adepto da vida boêmia e dos prazeres desregrados. O outro é um caixeiro viajante que escuta com muita atenção tudo aquilo que está sendo dito para mais tarde poder posar de progressista em alguma roda social. Os demais passageiros são, na verdade, meio que um casal, um advogado e uma suposta cliente dele que viajam juntos. Tudo começa, o fogo se instala propriamente depois que o velho, esse personagem que representa a Rússia tradicional, ele escuta um pedaço da conversa entre o advogado e a sua cliente. Ele escuta uma crítica aos modelos tradicionais, fala sobre o divórcio. Então, essa centelha vai animar a conversa entre esses viajantes que aparentemente se mantinham meio distanciados uns dos outros. O velho inicialmente vai ficar aterrorizado e vai começar, então, uma grande defesa das relações entre homens e mulheres, colocando o homem como aquele que deve ter o controle da mulher e que o amor não é tão importante assim no casamento, que é um argumento bastante defendido por essa cliente e o seu advogado. Então essa mulher vai defender a ideia de que o amor é a base do casamento, o grande propósito, e se não existe amor, não pode existir respeito. E o velho vai defender o contrário, vai defender que o lar é aquilo que é soberano no casamento. O lar, os filhos, o controle do homem sobre a mulher e como a perda desse controle vai ser completamente fatal, tanto para o homem quanto para a mulher.
Então a gente vai conhecer nesse diálogo perguntas sobre o que é o amor conjugal? É o amor sensual? É o amor romântico? É possível existir casamento com o fim do amor sensual? E esse amor conjugal, quanto tempo dura? É possível manter um casamento oficial com o fim desse tipo de amor? Aos poucos, esse grupo que vai então discutindo com uma certa paixão, ele vai se distanciando. O velho desce em uma determinada estação e sobra, na verdade, o nosso narrador com um homem que afirma ser o personagem de uma página policial, de um caso muito famoso naquela época, em Moscou, que foi um homem que matou a mulher por ciúmes. Aqui começa então a história do Paznushiev. O narrador, a princípio, fica bastante curioso com aquela figura que se revela assim de uma forma tão brusca e ao mesmo tempo tão interessante, tão cheia de paixão, disposta a contar a sua história. E é assim que tudo começa. Aqui, essa história sobre o que é o casamento, o que é o amor, vai continuar. E o Tolstói aqui vai defender em quase 70% da novela as suas ideias sobre o casamento. Ideias que têm tudo a ver com a sua aproximação de uma certa ideia de cristianismo, que é um tema também que vai mudar radicalmente a vida do Tolstói, a vida íntima dele, assim como os argumentos dele como escritor e como ele vai defender, então, certos novos valores que tem mais a ver com a simplicidade do camponês russo, mas que também tem muito a ver com uma crítica dos valores patriarcais, dos valores mais básicos do Império Russo e das tradições russas. O Pazniuchev, ou o marido ciumento, ele vai ser então esse grande defensor do fracasso natural do casamento, do fracasso natural de todo casamento. Não se trata de um problema nas classes mais abastadas, não é um problema da aristocracia ou um problema dos camponeses, é um problema que vai além dessa diferença entre classes. Ele vai colocar então a educação da mulher como uma educação voltada para se comportar como um objeto a ser escolhido pelo homem. E ele vai dizer que a sua história de vida não foi muito diferente da história de vida de todos os outros homens que existiram antes dele e que vão existir um dia. Ele vai colocar a culpa na cultura por essas mentiras, por esses floreios, com que muitas vezes são travestidas as verdadeiras relações entre homens e mulheres. Assim como muitos da geração dele, ele era um aristocrata que foi iniciado nas relações sensuais por um amigo do irmão que o levou a um prostíbulo. Ele só se casou bem mais tarde, aos 30 anos, mais ou menos com a mesma idade do Tolstói, do nosso escritor. E ele vai dizer que essa espécie de enamoramento que ele achava que tinha experimentado frente à figura da futura esposa foi, na verdade, uma espécie de emboscada. Emboscada da qual todo homem é vítima, de um plano que, na verdade, ultrapassa as pessoas ali envolvidas. É um plano que é o funcionamento da cultura em geral, que dita como os homens e as mulheres devem se comportar e quais papéis eles devem assumir nas suas relações. A beleza da mulher, a sua vestimenta, um certo tipo de diálogo, de tema escolhido, tudo isso tem o objetivo de criar uma atmosfera que conduza o homem ao enamoramento. Antes de se casar, assim como o nosso autor, o Tolstói, essa figura do marido ciumento também mostra à futura esposa o diário dele, em que ele conta todas as suas aventuras sensuais antes do casamento. Aventuras das quais ele parece se envergonhar, ao contrário de seus pares, de seus colegas na época. Talvez não tenha sido uma boa ideia. Mas a mulher então vai ficar completamente assustada, mas talvez, como ela era pobre e precisava, por influência da mãe ou do pai, levar a cabo aquele casamento, mas ela vai realmente levar para a vida dois aquela visão tão íntima do marido. E aqui também a gente vai achar um espaço muito interessante para discussão do Tolstói sobre a liberdade das mulheres. Como
essa liberdade ela é tão requisitada, ela é tão difundida, só que na verdade uma liberdade política, uma liberdade ética não condiz com o papel da mulher na sua relação com o homem. Ou seja, ele quer dizer que não adianta dar às mulheres o direito de voto, de trabalhar, e até mesmo que na época ainda era proibido, de exercer a magistratura, se na verdade a mulher vai ser sempre esse objeto que se oferece ao homem, tanto nas classes mais baixas quanto nas classes mais altas. Ela se oferece ao homem, se oferece para ser escolhida pelo homem, quando na verdade ela própria não tem o direito de escolher. Ela não pode escolher quem é o homem que ela vai amar. Então, fazendo essa leitura da figura da mulher na época, ele vai dizer então como, tanto virgem quanto prostituta, a mulher ela se coloca num papel de ter que se oferecer, como se ela estivesse numa vitrine. Ela precisa mostrar o que ela tem de melhor, esconder o que ela tem de pior, para que então ela possa ser escolhida pelo homem. E já que ela está nesse lugar de ser escolhida, de objeto da escolha do homem, ela vai então procurar se vingar mais tarde. Ela vai então ser a senhora dos sentidos do homem. Ela vai então controlar esse direito que o homem tem ao amor, a desfrutar desse objeto que ele acabou de conquistar com o casamento. A mulher vai então ter o controle disso a partir do seu lugar de vítima, de objeto. Então, o Tolstói vai dizer que a grande desigualdade entre homens e mulheres reside nessa desigualdade moral que não pode ser reparada com uma igualdade de direitos, de vida civil. Ele vai dizer que a grande questão reside nisso, que a mulher ela não pode escolher e ela precisa então se colocar numa posição de ser escolhida. E a partir disso que surge então uma desigualdade completa no casamento e como essa desigualdade de papéis vai gerar então o grande tormento que é o casamento. Então o marido ciumento vai contar pra gente tudo o que aconteceu no seu casamento, os filhos que eles tiveram, todo o comportamento que ele procurou ter com a mulher dele e como desde o início ele já percebia um certo conflito irremediável entre eles. Esses momentos de conflito eram apaziguados por períodos de paixão, de interesse, de amor físico. Mas essa grande desigualdade, esse grande conflito entre eles vai ser um dos principais motores da desgraça que vai acontecer. Ele vai chegar a culpar os médicos por uma forçada intimidade com as mulheres, já que eles avaliam a saúde da mulher depois do casamento. Ele vai então distribuir a responsabilidade do ato, do crime que ele cometeu, sobre uma série de elementos da cultura, sobre os médicos, sobre as mães das noivas, sobre a própria educação que faz com que o próprio homem pense que o casamento é alguma coisa ideal, sonhada, doce, pura. Mas o que eu acho interessante é que essa novela ela tem 3 momentos bem interessantes. O primeiro é esse momento no vagão de trem que os personagens já começam a esquentar a argumentação que o Tolstói vai desenvolver no meio dela, quando o marido ciumento vai fazer então essa antropologia da cultura e das relações entre homens e mulheres e o casamento. Então tem esses 2 momentos. O segundo momento é muito chato, porque tem um momento em que a gente não aguenta mais o Tolstói falando mal do casamento. Na verdade, existem muitas limitações no casamento, não só naquela época, mas também hoje em dia, problemas no casamento, problemas nas relações entre as pessoas, entre homens e mulheres, sempre existiram, mas aqui o Tolstói parece completamente desacreditado, parece bastante deprimido. Mas sobrevivendo a essa segunda parte, a todo esse discurso filosófico do marido ciumento, a gente chega numa parte muito interessante, que é essa escalada dos ciúmes dele e como então vai entrar um outro personagem na história, um violinista mais novo que vai ser apresentado a ele na cidade de Moscou. No início, ele e a esposa viviam no campo. Mais tarde, eles decidiram se mudar para a cidade
E lá então essa figura vai chegar até a casa deles, e aí que as coisas vão começar realmente a piorar, como todo esse sofrimento, como toda essa complexidade do casamento e essa incapacidade dele conviver com os próprios sentimentos vai levá-lo a cometer um crime. Com relação aos próprios sentimentos, a incapacidade de lidar com a realidade e com aquilo que ele imagina. Esse terceiro momento da novela, que vai então se tornar bem interessante, porque é como se esse movimento representasse a própria composição da sonata ao Kreutzer. Não sei se vocês já escutaram essa sonata, mas é bem interessante como ela é cheia de paixão, de momentos de intensidade, momentos de maior calma. Então, isso mostra exatamente essa escalada do ciúme. Existe uma cena em que esse violinista que chegou à família vai tocar a sonata junto com a esposa do marido ciumento, numa pequena reunião que o casal ofereceu a alguns amigos. Então, existe uma conversa entre o piano e o violino. A mulher tocava piano e o violinista vai acompanhá-la nessa composição. E essa relação entre os instrumentos ao longo da sonata, a intimidade entre as notas e entre os dois personagens reproduzindo aquela composição diante dos convidados, vai dar a esse marido a certeza da traição. Ele vai então distribuir essa responsabilidade sobre o desempenho da mulher ao piano, sobre o diálogo entre o violino e o piano, ou seja, entre a mulher e esse rapaz, e vai até mesmo culpar o poder que certas composições exercem sobre os espectadores, sobre os ouvintes. E ele vai citar aqui uma ideia na época de que talvez fosse por isso que a China tinha o controle da música, porque os governantes sabiam o efeito e o estrago que uma composição executada poderia causar no seu auditório, no seu povo. A música, então, seria responsável por esse crime. A música, a sonata Kreutzer, mostra a escalada desse ciúme dele, mas mostra também para ele a concretização, a veracidade da traição da esposa. A música pode então provocar esses efeitos terríveis? Ela autoriza alguém ao crime? Então nessa novela vocês vão conhecer esse desfecho que na verdade já é anunciado desde o princípio. É uma novela muito brilhante, muito interessante como o Tolstói estabelece uma certa divisão, ele estabelece 3 momentos na narrativa. Esse momento do vagão de trem, esse momento em que o marido ciumento vai contar sobre todas as suas teorias a respeito do casamento e das relações entre homens e mulheres, e como também, mais pro final, ele vai fazer uma espécie de sobreposição do desfecho da história do marido ciumento e o próprio movimento da sonata a Kreutzer. Como então esse momento final, esse apagar da mulher, esse último suspiro, no momento em que ele estiver cometendo o assassinato, como isso então tem uma semelhança imensa com o final da sonata Kreutzer. Bom, eu não entendo muito de música, mas ouvindo 2 ou 3 vezes e relendo essa parte final, essa parte em que o marido se sente autorizado a acreditar na traição pela forma como a esposa e o rapaz executam essa sonata juntos, ali na frente dele, ele vai se sentir autorizado então a acreditar, a tornar aquela impressão dele um fato incontestável. É impressionante como o Tolstói ele combina esses momentos com o momento da sonata. Como essa alternância de movimentos de paixão, de calma, como isso então fica bem claro pra gente quando a gente escuta a sonata e lê essa última parte do conto, dessa novela curta do Tolstói. É uma novela curta, mas imaginem, eu tô aqui há 33 minutos, talvez, falando para vocês de todas essas questões bastante complexas e da própria estrutura da narrativa que foi construída pelo Tolstói com o propósito de
nos fazer refletir sobre todas essas questões, mas eu acho que realmente é bem interessante pensar uma possibilidade de interpretação. Pensar então como o Tolstói, ele coloca na mente doentia, claro, nessa mente perturbada do marido ciumento, ele coloca o fim da mulher, o assassinato da mulher, como talvez uma forma dele se inserir nessa sonata. Uma forma dele interromper essa relação tão perfeita e tão sensual entre piano e violino, essa relação que ele vê então reproduzida pela relação entre o rapaz e a esposa dele. Espero que vocês tenham gostado dessa minha análise da sonata Kreutzer. Eu vou deixar aqui linkado também na caixinha de comentário do YouTube. Eu vou deixar o link para a versão que eu ouvi da sonata Kreutzer do Beethoven. Me contem aqui embaixo se vocês já conhecem essa história, se vocês já conhecem a própria sonata e o que vocês pensam da estrutura do texto, dos argumentos que estão ali colocados sobre o casamento. Eu achei também bem interessante que essa segunda parte da novela do Tolstói, ela dialoga bastante com a Felicidade Conjugal, que é uma outra novela sobre a qual eu já falei aqui para vocês, que é uma novela bem romântica no início, mas que já mostra lá uma certa centelha, uma sementinha desse pessimismo, dessa forma tão crítica e tão desiludida de ver o casamento e de ver a relação entre os homens e mulheres. Na Felicidade Conjugal é então a visão da moça que conta pra gente sobre os seus desapontamentos, sobre a sua desilusão e que a felicidade conjugal é aquilo ali mesmo, é um curto período e mais tarde o que sobra é uma certa desilusão. E aqui a gente vai ter na sonata Kreutzer uma visão mais enlouquecida, mais brusca, de um marido então que assume esse lugar de desilusão e de como então ele, em meio à loucura, à desilusão e uma certa visão da realidade que ele está vivendo, como ele então é levado a um ato extremo. Eu vejo vocês então nos próximos vídeos. Tchau!